Olá, eu sou Raquel, da SOS Alergia em Fortaleza, e eu estou aqui hoje com a Tamires Ribeiro, que é nutricionista, e ela vem falar um pouquinho pra gente sobre a alimentação das nossas crianças alérgicas e não alérgicas também. Acompanhe esse vídeo. Tamires, minha primeira pergunta como mãe, né? Quando a gente descobre que o filho da gente tem alergia, no caso do meu, alergia à proteína do leite de vaca, a gente começa o acompanhamento, faz a exclusão do leite, ele entrou no programa do leite, substituiu com uma fórmula. Aí a gente entende, ok, tá tudo bem, precisa de mais algum cuidado? Então, quando é que a nossa criança, quando é que a gente precisa levar o nosso filho a nutricionista para fazer um acompanhamento mais específico? Então, eu achei interessante porque você começou a fala referindo à dieta de exclusão, né? A gente exclui os alimentos. E, na verdade, o ideal é aí. Porque será que eu, enquanto mulher, que estou pretendendo seguir com a amamentação, estou fazendo a exclusão dos alimentos na minha alimentação para que fique mais adequado ao consumo do meu bebê? Será que eu estou fazendo as substituições de forma adequada? Então é importante já iniciar daí. Já se o bebê migrar diretamente para a fórmula, a gente vai atentar no período de introdução da alimentação complementar. Porque é aí que a gente vai visualizar quais alimentos que nós vamos iniciar. A gente sabe que tem algumas frutas que têm um perfil mais alergênico, como a história da banana, e a maioria das pessoas iniciam a introdução da alimentação complementar por ela. Então o nutricionista vai fazer justamente essa condução. E muitas vezes a gente nem começa pelas frutas, a gente começa pelos legumes, pelas hortaliças, porque vão ter justamente um menor potencial alergênico, um menor potencial de causar novas alergias. É interessante, Tamires, que assim, a gente só vai atrás dessas coisas, em geral, quando tem algum problema, né? Então, eu até fui ver algumas coisas, ler alguma coisa sobre isso depois da alergia alimentar. Mas antes, a gente vai muito na intuição, né? Então, a gente vai naquilo que conversa com a avó, com tia, com mãe, outras mães também da família, que como foi que começou. Então, eu me lembro demais, era maçã raspadinha, raspa a maçãzinha e dá, a banana amassadinha e dá. E aí depois a gente descobre que fazia tudo errado. É tão errado assim? Então, eu acho que na perspectiva da educação alimentar, não tem como a gente dizer que é errado a mãe, a avó raspar a fruta ou amassar. Só que a gente hoje sabe que existem métodos mais adequados, né? Porque eu não acredito que nenhuma família, quando está cuidando de um bebê, faz as coisas com a intenção de errar, com a intenção de fazer algo que seja inadequado, mas sim porque foi uma ideia que foi construída, que os bebês não têm a habilidade de mastigar, que eles não têm a habilidade de manusear o alimento, e hoje a gente sabe que eles conseguem, se for devidamente ensinado. Então não é que vocês tenham errado nisso, apenas vocês não foram orientados de uma outra forma. Entendi. E como é que funciona o acompanhamento do nutricionista para uma criança com alergia alimentar? Existe assim algum protocolo? Vai começar a introdução por alguns alimentos específicos ou não? Vai trabalhar com substitutos? Não? Pronto. Então, quando a gente inicia o acompanhamento de uma criança que tem alergia alimentar, primeiro passo é descobrir qual, né? Então, a família vai dizer pra gente qual é a alergia à proteína do leite de vaca, é da família das oleaginosas, castanha, amendoim, é alguma fruta, é a soja. Então, a partir do padrão de alergia, a gente vai tomando os devidos cuidados. Eu vou dar o exemplo da soja. Os feijões secos, no caso, feijão preto, feijão carioquinha, feijão de corda, todos são estocados no mesmo ambiente que a soja, então a gente vai ter uma contaminação cruzada. E aí nessa criança a gente vai pedir que use primeiro o quê? O feijão verde, a ervilha. Então eu preciso ter esse cuidado com a criança que é só a PLV? Não, mas para a criança que tem alergia à soja, sim. Então, a forma que a gente vai conduzir esse acompanhamento nutricional também vai depender da alergia de base. Tamires, uma outra situação que gera dúvida em algumas mães é: meu filho vai precisar de suplemento? Vai precisar de probiótico? Por que o probiótico é importante? Para quem que probiótico é importante? Então, essa realmente é uma dúvida bastante comum, e a suplementação ela vai entrar
sempre que a gente precisar colocar algo que a alimentação não consegue suprir. Então a gente sempre vai tentar priorizar o alimento. Porém, quando a gente fala de probiótico, ele se faz muito necessário em qualquer contexto de alergia alimentar, porque ele vai auxiliar no processo de maturação do intestino, né? E o intestino, ele vai ter o contato com o alimento, então independentemente de qual a alergia alimentar, vai passar por esse órgão que vai ter o impacto disso. Então a gente precisa do probiótico para ajudar que esse intestino amadureça e se fortaleça, né, para lidar melhor com esse cenário da alergia. Por que cuidar do intestino é tão importante? Porque o intestino, ele é o local da absorção de todos os nutrientes, né? Vitaminas, minerais, a fonte energética. Então, se a gente está absorvendo a energia na quantidade necessária. Então, para isso, a gente precisa que o intestino esteja funcionando bem. E ele também é um órgão de defesa. Ele é uma barreira contra invasores. Se esse intestino não está bem cuidado, bem protegido, ele vai estar mais suscetível a ataques, digamos assim, bactérias, fungos, né? Doenças oportunistas que vão acabar entrando nessa criança, nesse indivíduo, porque o intestino não está bem cuidado. Então, assim, a gente escutava muito das nossas mães, avós, de que precisava comer bem para não adoecer. Tem sentido isso? E eu digo muito isso com os meus filhos, tem que comer para não ficar doente. É verdade? Completamente, faz muitíssimo sentido. Obrigada, vovós, continuem falando isso, né? Porque tudo que acontece no nosso corpo é mediado por alguma vitamina, por algum mineral, por algum nutriente. Então, como a gente estava falando, por exemplo, da saúde intestinal, as fibras funcionam exatamente como um alimento para esses micro-organismos benéficos à nossa saúde. Se a gente não consome fibra em quantidade adequada, esses micro-organismos também não têm o nutriente deles e a gente acaba tendo uma redução na defesa do nosso intestino, né? Para a gente manter a integridade da nossa pele, das nossas gengivas, a gente precisa da vitamina C, que ela vai formar o colágeno. Tanto que se tem pouca vitamina C, tem facilidade de sangramento nas gengivas. E isso também reflete na fragilidade da pele, né? Perda de hidratação da pele, que a gente sabe que isso é um cuidado que temos que ter também com as crianças com alergia, principalmente dermatite atópica. Isso. Quando você falou da dermatite atópica, me chamou a atenção, né? Porque a gente pensa que é um problema assim de pele, mas não liga com a alimentação, não faz essa relação com a alimentação, né? Às vezes o médico orienta passar um creme específico, reduzir às vezes a quantidade de banho, ou então não passa sabonete em todo o banho, mas assim, o médico às vezes não chega e passa pra gente uma orientação em cuidar da alimentação para cuidar da pele. Sim, mas aí também o que acontece? Aquele profissional, ele tá tendo a visão do macro, né? Do órgão pele. Então, o que eu faço para cuidar desse órgão pele? Primeira coisa, manter hidratado. Mas qual é o melhor padrão de hidratação possível? Beber muita água, né? Então, se a gente quer estar muito bem hidratado, o primeiro passo é beber bastante água. E aí, o hidratante vai nos ajudar. Mas se eu colocar um monte de hidratante e essa criança não bebe água, ele sozinho não vai dar conta. Então, enquanto o médico está tendo aquele olhar macro para o órgão, a gente tem um olhar micro. O que a gente precisa colocar de nutriente para chegar lá na pele e fortalecê-la de dentro para fora? Tamires, assim, para fechar, uma dúvida como mãe, que a gente escuta também outras mães aqui na loja que perguntam pra gente, né? A gente está num momento de mudança de temperatura, o frio, o calor, a criança fica exposta a tudo isso. A gente vê as crianças adoecendo mais com crises respiratórias, muitas crianças precisando tomar antibiótico, e a gente sabe que o antibiótico, ele tem um poder benéfico em algumas situações, mas algumas crianças, elas começam a fazer o uso repetidamente de antibióticos e isso pode trazer algum dano para a saúde do intestino? Eu queria que a resposta fosse não, mas ela é sim. É como você falou, a gente tem que ter uma escala de prioridades. Se eu tenho uma infecção ali instalada, eu preciso acabar com essa infecção. Como que eu vou acabar?
com o tratamento do antibiótico. Então não tem como a gente dizer assim, não vai dar porque vai fazer mal para o intestino. Tem que dar. Mas o que a gente precisa lembrar, sabe, Raquel, é que após o uso do antibiótico, a gente precisa promover um reparo nesse intestino. Porque o antibiótico, ele vai matar os micro-organismos que estão ali causando doenças, mas também vai matar alguns protetores. E a gente vai perder uma parte dessa defesa do nosso corpo. E aí, pra gente melhorar e reconstruir essa defesa do intestino, isso tanto vai passar por uma alimentação com maior teor de fibra, uma alimentação incluindo o probiótico. De repente a gente pode inserir a glutamina dependendo do contexto intestinal, porque a glutamina ajuda no reparo celular, né, desse intestino. E aí a gente vai conduzindo de acordo com a situação de cada indivíduo e sua singularidade. A ideia do vídeo de hoje era desmistificar um pouco desse atendimento com o nutricionista, que muitos pais chegam aqui e têm dúvidas se precisa, se não precisa. A gente agradece a participação, Tamires. E você quer colocar alguma coisa? Agradecer pelo convite, né? E realmente trazer a ideia de que nós nutricionistas queremos abraçar a família e atender a essa complexidade que é esse primeiro momento da descoberta da alergia, o que fazer, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que vai ser algo inatingível, que o nutricionista sempre vai falar, mas como a gente conversou, fibras, alimentos, sempre vai ser essa a prioridade e que podem sempre contar conosco. Então, se você gostou desse vídeo, curte aí, deixa algum comentário, se tiver alguma pergunta, a Tamires vai ajudar a responder também, tá certo? Nós vamos deixar na descrição do vídeo os contatos da Tamires, se você precisar de alguma coisa, tá bom? Obrigada, até o próximo encontro.